Ok, Freire, o senhor pode... só um momentinho, eu vou tirar a minha imagem aqui. O senhor pode iniciar a sua palestra, então. Ok, um abraço. Em primeiro lugar, queria dizer que é muito bom estarmos juntos. A temática espiritualidade nas organizações é um tema que particularmente eu gosto. Eu me chamo Frei Jaime Bétega. Eu tenho formação em filosofia, teologia, administração de empresas, especialização em gestão de pessoas e mestrado em administração com enfoque da espiritualidade dentro das organizações. Além de trabalhar na pastoral como capuchinho, além de escrever no jornal local diariamente, e também escrever no jornal que é da Ordem dos Capuchinhos, o jornal Correios Irlandenses, tenho edição de livros e também eu dou aula no curso de administração de empresas da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Além disso, eu coordeno uma especialização, uma pós-graduação nessa mesma universidade, que tem como título Espiritualidade do Mundo do Trabalho. Sempre me ocupei e também me preocupei com essa realidade dos trabalhadores, a vida da pessoa enquanto exercício de uma profissão. E esse exercício, ele supõe que a pessoa como um todo se encontre. Então é sobre isso que nós vamos falar, a espiritualidade nas organizações. Depois, ao longo da palestra, nós também vamos poder recordar algumas coisas que estão agora nessa introdução. Mas lembrando que nós estamos ligados ao trabalho muitas horas de um dia, muitas horas de um dia. E por isso que levar a espiritualidade para dentro das organizações não é apenas um modismo, algo que está acontecendo porque nesse momento se tem esse acento, mas a espiritualidade entra no mundo das organizações justamente num tempo onde que se olha o ser humano de uma forma integral e numa época onde que é preciso também considerar o humano como alguém portador, portador de mais do que uma dimensão. E é isso que nós vamos ver agora nessa sequência também. Quem é o ser humano? Ele é incansável na busca da felicidade. O ser humano, ele é inquieto, ele busca, ele está sempre à procura. E a felicidade é o grande foco. A felicidade é a direção. A felicidade é a meta. Necessariamente passar por esse mundo é encontrar a própria felicidade. E a felicidade, ela não tem uma fórmula. A fórmula é indecifrável, mas é possível. Uma fórmula possível. Todos nós, de um jeito ou de outro, a gente já é feliz. Mas todos nós podemos ampliar essa busca e também a concretização da própria felicidade. As ciências humanas, elas nos ajudam a entender um pouquinho mais essa dinâmica do ser humano. Quando a gente se debruça sobre o ser humano, nós nos damos conta de que é possível olhar o humano de uma visão um pouquinho mais ampla, holística, isto é, completa, mais plena. E quando a gente olha para o ser humano, a partir de uma visão holística, nós nos damos conta de que o ser humano é portador de 4 dimensões. Qual é a primeira dimensão do ser humano? A dimensão física. Todos nós temos um corpo. Nós temos que dar conta desse corpo. Então, o exercício físico, a alimentação adequada, a questão até do próprio agasalho, a prevenção para que as doenças não cheguem. O ser humano tem que se encontrar no seu corpo, na sua dimensão física. Qual é a outra dimensão do ser humano? A dimensão intelectual. Todos nós somos portadores do intelecto. Nós carregamos conosco a inteligência. Podemos aprender. Temos que aprender. E a vida precisa ir oportunizando essa ampliação, essa amplitude maior que o intelecto vai alcançando a cada um de nós. E como é bonito aprender, como é bonita a vida de quem aprende, de quem está aberto para conhecer cada vez mais. A outra dimensão do ser humano é a dimensão emocional. Todos nós temos sentimentos, emoções, e nós temos que lidar com isso. Ou melhor, temos que harmonizar
aquilo que vai nos invadindo, aquilo que nós também vamos produzindo, porque nós sentimos e vamos nos movimentando nesse sentido. Então, a dimensão emocional. E qual é a quarta dimensão do ser humano? A dimensão espiritual. Olha só, temos um corpo, temos o intelecto, a inteligência, temos o emocional e temos também uma abertura para o transcendente. A dimensão espiritual, ela nos oportuniza estarmos próximos de uma forma muito mais completa, porque a espiritualidade, ela humaniza. A espiritualidade completa um todo maior. Então, como seres humanos, viver todos os dias, todos os momentos é dar conta da dimensão física, da dimensão intelectual, da dimensão emocional e também da dimensão espiritual. Esse é o nosso todo maior. E como todo maior, nós temos que viver e viver em plenitude. Porém, o ser humano carrega consigo inquietações, as inquietações humanas. Olha quantas perguntas nós temos. O poeta disse que, quando ele tinha aprendido todas as respostas, veio a vida, e a vida trocou as perguntas. E aí foi preciso aprender todas as outras respostas novamente. Mas Kant, muito tempo atrás, o que Kant diz? Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Nós, como seres humanos, nós somos portadores de muitas verdades, de muitas certezas, mas olha que também temos que aprender a lidar com as incertezas de cada dia. Quantas incertezas, quantos dias você tem que levantar sem saber se vai dar para dar o passo seguinte. E é preciso ir adiante. Então, no meio dessas inquietações todas, o humano, ele deve saber lidar com as próprias incertezas. Galiano nos recorda que nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Isto é, se a vida é um eterno aprendizado, a mudança deve fazer parte do nosso dia a dia. E o que nós fazemos é parte do que nós somos, mas nós somos principalmente o movimento que nós fazemos para mudar o que somos. Então veja a dinamicidade do existir. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do trabalho humano. Na origem, o trabalho estava associado ao sofrimento e tormento das pessoas. Se nós olharmos, às vezes até biblicamente, em primeiro momento, sem levar em conta um contexto maior, nós nos damos conta de que o trabalho é dolorido, é sacrifício. Mas isso é só uma questão, às vezes, até mesmo de interpretação. Claro, se a gente olhar as condições do trabalho, também vamos perceber que muitos não têm condições dignas de trabalho. Mas o trabalho, ele no começo, ele foi aparecendo apenas como algo, aparecia como algo que causava sofrimento. A valorização do trabalho surge por volta dos séculos XIII e XIV, quando o trabalho passou a ter relação com a cultura e com a riqueza. O trabalho gerando os bens necessários. Também nós passamos, claro que não foi tudo tão rápido assim, também não é em questão instante, mas o trabalho teve e tem hoje a sua valorização positiva. Ele passa a ser considerado um espaço de aplicação das capacidades humanas, como empenho e esforço para atingir determinado objetivo. No trabalho, a realização também acontece. O trabalho ocupa espaço central na vida humana. Basta recordar o número de horas diárias dedicadas ao trabalho. Se nós olharmos cronologicamente, a gente fica muitas horas de um dia em função do trabalho. O que nós ficamos, quanto tempo a gente fica em casa? Tirando as horas de sono, qual é a minha convivência familiar? A maior parte do tempo nós gastamos em função do trabalho. O trabalho pode representar um dos aspectos mais satisfatórios e mais compensadores da vida,
uma vez que todos nascem com um elenco de aptidões ou desenvolvem durante a sua vida. O trabalho humaniza, ele permite que a gente cresça também e desenvolva as próprias aptidões, né? O certo é que no centro do processo de humanização do ser humano está o trabalho. O trabalho é central. Ele humaniza, o trabalho humaniza. O ser humano ama o trabalho quando sente paixão por criar e possuir o criado. Pelo contrário, não pode amar quando é só fadiga física, mercadoria entregue em troca de um salário. Isto é, a justiça social. E aqui a gente lembra todo o papel da igreja na sua doutrina social, né? Doutrina social da igreja, para lembrar a dignidade do trabalho, a dignidade humana. As organizações promovem o desenvolvimento da sociedade e proporcionam trabalho às pessoas. Por isso, assumem um papel importante as organizações, né, na vida dos trabalhadores, na medida em que reconhecem que é pelo trabalho que o ser humano se realiza. Então, o trabalho não é apenas direcionado para o autossustento, mas o trabalho tem essa capacidade, esse componente que convida, convoca a realização. Pelo trabalho, nós nos tornamos felizes. E dentro desse contexto, o que é mesmo a espiritualidade? Aqui não vamos fazer um tratado desta ou daquela espiritualidade, nem vamos contemplar a espiritualidade com a tonalidade das religiões. Nós vamos falar da espiritualidade como uma dimensão humana, algo que faz parte da existência humana. Por isso que pegamos alguns autores e relacionamos o que eles entendem por espiritualidade com esse aspecto mais global das organizações do mundo do trabalho. Em 100 anos da ciência da administração, o mundo do trabalho ainda não contempla dimensões importantes do ser humano como a espiritualidade. A espiritualidade. Então vejam que a espiritualidade ela é capaz de perpassar todos os ambientes. Porém, a ciência, a administração como ciência, em 100 anos, ela tem mais de 100 anos, né? Tratando do mundo do trabalho, nem sempre a ciência da administração levou em conta que o ser humano é também um ser espiritual. E isso implica em algumas consequências, alguns resquícios. Basta ver o clima organizacional, nem sempre o clima organizacional é dos melhores, nem sempre o ambiente de trabalho é dos melhores. Por quê? Porque às vezes a ausência da espiritualidade, ela vai também oportunizar ou provocar a ausência do quê? Da bondade, do perdão, do amor, da paciência, da tolerância. Ainda, olha o que esse autor português diz. É espantoso como 95% da humanidade falam de alma ou de espírito como atitude de fé, mas é um espanto que a ciência, durante tanto tempo, tenha vivido algo divorciada dessa realidade e, de uma forma geral, como atitude científica, diga que não existe nada disso. Isto é, a ciência também, e agora nós já vemos um caminho já sendo trilhado, construído, mas a ciência demorou muito para admitir a espiritualidade como algo intrínseco ao ser humano. Porém, contemplar a espiritualidade no local de trabalho não pode ser visto como um receituário ou uma listagem de tarefas, mas sim uma forma de conscientização e de uma nova postura organizacional, pois a espiritualidade é uma questão que acompanha a evolução do ser humano. Então, nós não olhamos a espiritualidade e nem a levamos para o local de trabalho apenas como o interesse de que, por exemplo, tenha uma produção maior, que dê um lucro maior, mas é porque a espiritualidade acompanha o existencial e a evolução do ser humano que nós devemos também olhar a espiritualidade a partir, e podemos olhá-la a partir do local de trabalho, do exercício profissional. Nós vamos pegar algumas definições de espiritualidade de autores variados, de várias linhas. Aqui não vem
não vem em conta agora, nesse momento, saber o que esse autor pensa, tá? Mas como é que ele olhou a espiritualidade a partir do dado profissional. Espiritualidade é o acesso a uma força sagrada que impele a vida. Isto é, a espiritualidade é como que uma força que vai impelindo a existência, aproximando a sua existência a algo maior, até o inexplicável. Esses dois autores dizem também de uma forma significativa que a espiritualidade é capaz de produzir aquelas ideias brilhantes que não se sabe de onde surgir. Não se sabe de onde vem. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa capaz da criatividade. E olha que a criatividade, ela alcança brilho à existência. Espiritualidade é a experiência de um mistério que transcende o ser humano. A palavra espiritualidade sempre supõe uma outra palavrinha denominada experiência. Porque espiritualidade tu experimenta. Não é apenas um somatório de normas, de regras, de mandamentos, mas a espiritualidade é ter esse sabor, esse gosto pelo transcendente que está presente na realidade de cada ser humano. Ainda, espiritualidade se dá no encontro entre o finito e o infinito, nas profundezas do ser humano. É uma experiência que manifesta a aspiração à infinitude. O que a espiritualidade faz? Ela elimina as distâncias entre o finito e o infinito. E aí ela possibilita, a espiritualidade possibilita essa busca, essa aspiração por aquilo que é infinito. Ainda, a espiritualidade, ela não tem uma definição, por isso que esse autor diz que tentar definir a espiritualidade é como tentar fixar um prego na areia. O primeiro erro, ao tentar definir ou entender com precisão a espiritualidade, é confundi-la com religião ou devoção. A espiritualidade é muito ampla. Ela vai além daquilo que a própria explicação, daquilo que a própria conceituação nos permite visualizar. E nós temos que também tratar a espiritualidade, num primeiro momento, quando vista como dimensão, não colocá-la dentro da religião. As religiões, por si só, elas carregam uma espiritualidade. Olha só, a religião budista, a espiritualidade budista, e tem muitas espiritualidades, a espiritualidade cristã, a espiritualidade luterana, a espiritualidade franciscana. Então, mas ela está aí como uma dimensão. A espiritualidade está num patamar superior da religiosidade. Engloba diversas manifestações religiosas. Isto é, a espiritualidade, ela não exclui esta ou aquela religião. As religiões, elas poderiam ser o vasilhame, o recipiente, onde a espiritualidade vai acontecendo como uma essência. Ainda, a espiritualidade se transforma em uma experiência pessoal do sagrado. Vejam que volta aqui a palavra experiência. A espiritualidade, ela supõe uma busca, um encontro, um deixar-se tocar, um elevar-se, justamente por ter experimentado. Espiritualidade é uma maneira de experimentar o mundo, uma maneira de viver, de interagir com outras pessoas e com o próprio mundo. Vejam como a diversidade de autores, ela faz com que a gente entenda de fato que a espiritualidade, ela nos devolve a humanização, sermos pessoas capazes da humanização. Ainda, espiritualidade como luz no caminho. E aqui nós vamos em busca de algumas ideias a mais, né? Espiritualidade é a força que inspira o novo, inspira a esperança, o sentido da vida. É a autotranscendência do ser humano. A autotranscendência do ser humano. Porém,
A espiritualidade, ela supõe, ela acontece, ela requer humildade. É um coração humilde que é capaz de reconhecer que existe um Criador ou que existe uma força maior. Mas a espiritualidade também, ela diz a respeito à gratuidade. Isto é, quem se encontra com esta luz maior sente vontade de levar de uma forma gratuita essa luz para as outras realidades, para as outras pessoas. A espiritualidade, então, ela tem como referência a humildade e também ela supõe depois um exercício de gratuidade. Hoje, a gente já começa a se perguntar: o que você está fazendo e que não está contemplado no seu contra-cheque, na sua folha de pagamento? Isto é, a espiritualidade não fica restrita ao campo da obrigação. A espiritualidade, ela nos leva ao exercício da gratuidade. O Dalai Lama, poderíamos aqui pegar tantas outras definições disso, cabe a cada um depois, nas suas respectivas convicções, buscar também um aperfeiçoamento. Olha o que o Dalai Lama diz sobre a espiritualidade. Espiritualidade está relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. Vejam só, o Dalai Lama, ele consegue resumir aquelas atitudes que nos ajudam a viver de uma forma um pouquinho mais leve, de uma forma um pouquinho mais tranquila, aqueles valores humanos. Por isso, quando a gente vê uma definição assim, entendimento assim de espiritualidade, nós lembramos logo dos locais de trabalho. Tem ambientes fabulosos para se trabalhar. As pessoas são para cima, as pessoas que entendem, elas são tolerantes, elas exercitam a paciência, elas fazem do perdão uma forma criativa de viver a paz, de construir a paz. Mas tem ambientes de trabalho onde é tão difícil, muito, muito difícil a pessoa viver a espontaneidade da vida. Então vamos guardar conosco a espiritualidade torna a vida melhor. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa que entendeu a dinâmica do seu viver. Ainda, o Leonardo Boff nos ajuda quando ele fala da espiritualidade como luz no caminho. Ele diz: merecemos um destino melhor. Precisamos beber de outras fontes para encontrar uma luz que ilumine nosso caminho e nos pinte um outro horizonte de esperança. Um outro horizonte de esperança. Então, olha aí, ó, cada um de nós tem que construir o amanhã. O destino não é nada de algo já pré-determinado. O destino é uma construção. A cada amanhecer eu tenho que dar conta do meu destino. E nós precisamos beber de outras fontes. E aí entra a fonte inesgotável da espiritualidade, que vai permitir que a gente pinte um outro horizonte, o horizonte da esperança. Olha ainda, pode ser espiritualidade, mas se não produzir em você uma mudança interior, não é espiritualidade. A espiritualidade melhora a vida, ela faz acontecer uma transformação. A espiritualidade é como que acender uma luz num espaço escurecido. E essa luz vai dissipando as trevas, essa luz vai permitir que haja uma outra percepção, um outro dinamismo e, por que não, outros sonhos. Olha só, se reservarmos em nossa vida, ainda que nos diz Leonardo Boff, um pouco de espaço para a espiritualidade, ela vai nos transformando, pois este é o condão da espiritualidade, produzir uma transformação interior. A espiritualidade melhora a vida e a espiritualidade transforma os ambientes de trabalho.
ainda continuando uma ideia do Leonardo Boff, essa transformação que a espiritualidade vai ocasionando acenderá nossa chama interior, que produz luz e calor e nos dá 1000 razões para vivermos como humanos. 1000 razões. Então, nossa chama interior depende também dessa luz, dessa espiritualidade que nós queremos e podemos cultivar. São Vicente Pallotti diz que quem confia em Deus não se perturba. Se, portanto, você está perturbado, é sinal de que você não confia suficientemente, levando já a espiritualidade para essa confiança no Deus dos cristãos, o Deus que nós conhecemos. Agora vamos pegar todo esse contexto da espiritualidade e vamos migrar para dentro das organizações. E organizações comprometidas com o bem é a primeira manifestação de que a espiritualidade, dentro do local de trabalho, ela consegue desafiar as pessoas para a vivência do bem. E mais recentemente, dentro do campo da administração, nós tivemos uma nova ISO, que ela está ainda sendo implementada, essas certificações, a ISO 26000, e ela nos fala, essa ISO nos fala da responsabilidade social. E a espiritualidade nos ajuda a entender que cada um de nós tem algo a ser feito, o bem pode ser feito. Desafio para as organizações, contratar pessoas em sua totalidade e não apenas a força braçal. Você não está contratando alguém que tem força braçal, nem alguém que tem capital intelectual. Nós contratamos, as organizações contratam pessoas plenas, pessoas como um todo. E essas pessoas, elas acabam se realizando mais no local de trabalho. Por quê? Porque a espiritualidade ajuda para que aquele ambiente seja um ambiente de trocas, de reconhecimento, de sintonia, de habilidade em lidar com a diversidade, de tolerância e assim por diante. O RH, a gestão das pessoas dentro das empresas, deve entender de gente e deve amar as pessoas. O RH é o espaço onde a vida circula e onde a vida tem que ser desenvolvida, encaminhada. Por isso que o profissional de RH, ele tem que entender de gente. E ele tem que ser capaz também de oportunizar o desenvolvimento das pessoas. Por quê? Porque o humano se contenta com pouco. Olha, algumas pessoas estão deixando alguns espaços de trabalho não por questão salarial, mas por falta de reconhecimento. O humano precisa de um sorriso, de um olhar, de um feedback. E às vezes as organizações, os locais de trabalho, as lideranças, os gestores, nem sempre eles sabem fazer isso. Empresas com alma. Quem é que não gostaria de trabalhar numa empresa feliz? Quem que não gostaria de administrar uma empresa feliz? Como é que seria uma empresa com alma? Seriam aquelas empresas que expressam respeito ao humano de forma integral. E quando nós dizemos de forma integral, nós dizemos que o ser humano é portador das 4 dimensões. A dimensão física, a dimensão intelectual, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Não existe trabalho, profissão, organizações que não tenham metas. Os objetivos, a missão, né? As metas são necessárias, mas a motivação não depende unicamente do material. Aquilo que eu dizia, muitas pessoas, muitos profissionais trocam de profissão, trocam de empresas, não porque elas gostariam de trocar ou porque é uma questão salarial apenas, mas às vezes por causa do ambiente que não é favorável, justamente porque não é um ambiente humanizado. Como é que seriam as organizações comprometidas com o bem? As organizações comprometidas com o bem. Olha aí, o que você falava recente. A ISO, a certificação ISO 26000, fala da responsabilidade social. Uma certificação que obriga, entre aspas, pensar no meio ambiente e nos mais necessitados, transformando a realidade e a vida. A vida precisa ser celebrada.
celebrar a vida, gestos que engrandecem o viver. Por isso que quando a espiritualidade está dentro do local de trabalho, a vida pode e deve ser celebrada. A alma não está onde há vida, mas onde há amor. Então, a espiritualidade é capaz de introduzir o amor no local de trabalho, né? Para ser grande, diz Fernando Pessoa, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe o quanto és no mínimo que fazes, assim como em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Nós temos que viver a grandiosidade de sermos humanos. Portanto, a espiritualidade pode estabelecer pontes entre a fé e a realidade humana, dando apoio às difíceis questões éticas. Então veja que a espiritualidade é uma grande ponte. E onde está a espiritualidade? Naturalmente está a ética. Ainda, as empresas, elas não podem trabalhar ou tratar o assunto de espiritualidade de forma tão ampla e direta como as religiões o fazem. No entanto, as organizações, as empresas, poderão compreender a espiritualidade e permitir que a espiritualidade contribua para a realização pessoal e para melhorar o ambiente organizacional. É difícil definir e medir a espiritualidade, porque ela é mais do que aquilo que conhecemos. Ela entra em ação quando decidimos fazer o que é certo e fazer o bem. É uma forma tão criativa de vivermos a vida a partir de uma outra luz, de uma outra concepção. O ser humano não deve ser compreendido somente a partir de sua capacidade de fazer, pois o ser vem antes do fazer. O ser compreende toda uma existência, um corpo, um físico e uma interioridade, a sua existência espiritual. Vejam como nós somos pessoas espiritualizadas ou propensas, isto é, direcionadas à espiritualidade. O ser humano não é uma existência humana com uma experiência espiritual. Isso quem nos diz é Teilhard de Chardin. E sim, um ser espiritual tendo uma experiência humana. A vida dentro e fora da empresa torna-se cada vez mais complicada, agitada, e a capacidade de lidar com a velocidade de mudanças e o bombardeio de informações que acompanham a busca da estabilidade se esgota facilmente. Todos nós sabemos e constatamos isso. Vivemos num mundo de uma agilidade, de uma rapidez, de uma pressa, e a espiritualidade, ela devolveria à pessoa aquilo que a pressa rouba das pessoas, né? Como a espiritualidade é uma experiência pessoal do sagrado, quando a espiritualidade é transportada para o local de trabalho, torna-se capaz de incluir uma multiplicidade de políticas e práticas que se concentram no reconhecimento da alma nos níveis pessoais e organizacionais. Então, olha a dinâmica da espiritualidade. Toca o pessoal, transforma o espaço laboral. Felicidade e negócios são conceitos inseparáveis um do outro. Eu não me torno uma pessoa feliz depois do horário de trabalho, depois do ponto. Eu devo e posso ser feliz na medida em que eu vivo a dinâmica do trabalho, na medida em que eu sou totalmente humano, alguém enquanto trabalhador. A espiritualidade poderá não ser quantificada, mas manifestar-se-á em tudo que é realizado, aprimorando de um modo especial as relações humanas. Vejam que a espiritualidade, ela não é mensurável. Até pode-se aplicar algum instrumento para tentar uma mensuração, mas a espiritualidade ela acontece nas manifestações, principalmente na questão das relações humanas. A pessoa que cultiva a sua dimensão espiritual
acredita que algo transcende em sua vida, aprimora sua escala de valores e entende que a satisfação e a realização não dependem apenas de fatores materiais. Vejam que o material ele é importante, mas não é tendo coisas que nós resolvemos aquilo que é mais profundo no ser humano. O ser humano carrega consigo o mistério e a espiritualidade é uma resposta luminosa a esse mistério. Espiritualidade, tema indispensável dentro de um novo modelo de gerenciamento das organizações. Por isso, nós vamos viver um outro tempo, um tempo de mais espiritualidade. O que falta para o trabalhador, para o profissional, não é diploma, muito menos a questão de desenvolvimento das habilidades. O que falta é ser um humano completo. E quando nós permitimos a espiritualidade, a vida vai se transformando e também as organizações vão se transformando. E como franciscano, fechando esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, quase bem uma saudação franciscana. Creio que a espiritualidade ela pode permitir que a paz e o bem estejam dentro do local de trabalho. Não é uma receita, mas é um jeito humano de viver a plenitude. E se a gente fica tantas horas no local de trabalho, nós precisamos também humanizar os locais onde nós passamos nossa vida praticamente, onde nós também vivemos, criamos laços e que a espiritualidade possa tornar esses laços repletos de bondade, de alegria e de felicidade. Paz e bem a todos. Amarildo.